Olá, tudo bem? Meus alunos do 7º ano, estou de volta com vocês, trazendo para vocês um novo assunto, tá? E fazendo referência ao assunto que nós já tínhamos visto antes, ok? Falamos sobre os reinos e impérios da África, onde vocês puderam estar observando e falando sobre vários povos africanos. Inclusive, assistiram filmes também. E a gente pôde também estar relacionando o filme juntamente com o que nós já havíamos falado sobre a aula. Hoje nós vamos estar apresentando um novo título da nossa aula, que é exatamente sobre os maias e os astecas, ou seja, a civilização da América pré-colombiana, tá? Então, gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 310, tá? 310, onde nós vamos começar a falar sobre esta civilização, né? A civilização da América pré-colombiana. Bem, a expressão pré-colombiana quer dizer antes de Colombo. Foi criada para se referir às civilizações que viviam na América, antes mesmo da chegada dos europeus. Essas civilizações, elas foram praticamente exterminadas após terem contato com os europeus. Provavelmente adquiriram doenças, alguma coisa desse tipo, que levaram à exterminação desses povos, né? Esses povos, eles tinham uma grande riqueza cultural, além de conhecimento artístico, científico e também tecnológico, tá? Então, vamos ver, primeiramente, sobre a civilização maia. Aliás, a civilização asteca, tá? Desculpe, a civilização maia mesmo. Tá? Civilização maia. Nós vamos falar primeiramente dos maias. Depois a gente vai falar sobre os astecas. Os maias eram povos que viveram na América Central cerca de 1.500 anos antes de Cristo. Eles eram povos organizados, tá? Eles se organizavam em cidades independentes, ou seja, cidade com governo próprio. E a política deles era política descentralizada, que a gente, inclusive, já falamos sobre o que significa política centralizada e descentralizada. A política centralizada é aquela que está relacionada a uma política de um governo só, que determina para todas as outras cidades. A política descentralizada é aquela que cada cidade tem o seu governo próprio. Então, nós podemos também destacar algumas cidades que foram muito importantes e que também foram criadas por eles, pelos maias, né? Essas cidades, uma delas é chamada de Chichén Itzá, a outra é chamada de Copán, a outra Palenque e a outra Tikal. E tem mais uma que está em destaque, que é Uxmal. Essas foram também as cidades que se destacaram e foram criadas pelos maias, tá? Eles tiveram também uma organização social política. A sociedade dos maias era uma sociedade hierarquizada. Como assim, hierarquizada? Era dividida em classes. Ou seja, a classe mais alta, ela era composta, tá? Ela era composta, dividida pelo governante, sacerdote, chefes guerreiros e grandes comerciantes.
O governante era chamado de Alate Unique. Isso quer dizer o quê? Grande homem ou homem verdadeiro. Possuía um cargo hereditário. Ele contava com a ajuda de importantes pessoas que tinham cargos elevados, como, por exemplo, ele era auxiliado por um conselho de nobres, militares, civis e sacerdotes. Alake Unique era responsável por quase tudo que acontecia na cidade. Todas as atividades que era desenvolvida na cidade ficava na responsabilidade dele, de Alake Unique. Passando, vocês virem aí o livro de vocês, na página 312, nós temos aí também falando sobre a economia, né? A economia dos maias, né? O que quer dizer? Como é que nós podemos entender? A economia dos maias era basicamente a agricultura, certo? Era a agricultura. E o principal produto cultivado pelos maias era o milho. Ou seja, era um alimento considerado sagrado para os maias. Tá? Então, eles usavam um modelo também de tecnologia, um modelo tecnológico que é usado até hoje, na atualidade, que era exatamente a rotação de culturas. Ah, professor, e o que é a rotação de culturas? É usado para diferentes alimentos com repouso do solo, a fim de evitar a erosão. Então, era assim que eles providenciavam a cultura deles. Aquele solo descansava e no outro ano eles plantavam um outro tipo de produto naquele solo, né, que era também chamado de trienal. Por quê? Porque em um ano ele plantava ali o milho, no outro ano ele já plantava um outro tipo de agricultura, né, de produto. E assim eles iam fazendo esse rodízio, certo? Que era chamado também de trienal. Tá? Isso fazia com que o solo descansasse e os produtos fossem... a agricultura desse um tipo de produto muito bom. Né? Então, era assim que eles usavam. E hoje, na atualidade, também, os agricultores, eles trabalham também com esse sistema, né? Com esse sistema de rotação, né? de rotatividade de cultura, que também é chamado de sistema trienal. Tá? Podemos falar também sobre o desenvolvimento científico dos maias, né? Os maias, eles tinham conhecimento científico em diferentes áreas. Exemplo, eles tinham conhecimento da matemática, da geometria, eles tinham conhecimento da astronomia, eles tinham conhecimento de engenharia, tá? E ainda por cima, como se não bastasse, eles observavam os astros. Por quê? Porque através dos astros ajudava a organizar as atividades diárias, mensal e até anual. Então, eles faziam uma organização em torno dessa observação dos astros. Os astros diziam para ele qual era, quer dizer, eles entendiam, na verdade, quando seria o tempo ideal para plantar, o tempo ideal para colher, e assim sucessivamente. Então, eles precisavam desse estudo para poder eles estarem organizando a própria vida deles, né? E aí a gente passa a entender que esses povos eram povos muito inteligentes mesmo, né? Eram povos que realmente vale a pena falar sobre eles, certo? Então, nós vamos falar um pouco agora também sobre a civilização astecas,
né? A civilização asteca. Vocês podem estar observando na página 314, que está falando também sobre a civilização asteca, que vocês podem também fazer um estudo mais aprofundado em relação a esta civilização, que também foi uma civilização que se destacou muito, tá? Então, esta civilização, ela vivia na região central do atual México, onde hoje, aliás, a região central que é o atual México hoje, na atualidade. Onde eles fundaram também, no século XIV, uma cidade chamada Tenochtitlan, construída em uma região pantanosa. Veja bem, eles construíram essa cidade numa região pantanosa, numa região de difícil acesso, tá? Do lago de Texcoco, usando técnicas de quê? De engenharia e drenagem. Que eu já havia falado para vocês que esses povos são muito, mas muito inteligentes e que eles desenvolvem até esse tipo de atividade baseado também aí na questão aí da engenharia, certo? Então, eles construíram um local que pouco provável poderia dar certo, uma cidade ser construída num local pantanoso, mas eles fizeram todo o estudo do solo e trabalharam em relação a esse solo e construíram essa cidade, usando técnicas de engenharia e drenagem, certo? Mas também eles tiveram um destaque também no cultivo do solo. Ah, mas como? Plantar é tudo igual. Não para eles, né? Não para os astecas. Os astecas, eles construíram as chamadas chinampas. O que quer dizer chinampas? Quer dizer ilhas artificiais. Estrutura feita de junco e preenchida com terra, certo? Foi preenchida com terra, nas quais plantavam diversos produtos nesse local, que deu muito certo para os astecas, né? Então, aí, a gente pode observar que o estudo sobre os astecas, vale a pena realmente a gente se aprofundar nesse estudo, buscar mais conhecimento, porque é muito interessante, tá? Também nós podemos falar sobre a formação do império, né, dos astecas. Os astecas, eles eram guerreiros. Eles viviam na Mesoamérica, tá? Região do continente americano, que inclui o sul do México, e lá eles viviam, né? Eles exigiam pagamento de tributos de povos que eles conquistavam, certo? Eles exigiam isso, eles conquistavam determinados locais, eles iam, porque como eles eram povos guerreiros, então a atividade maior desses povos era a conquista. Era sempre aumentar cada vez mais o seu território, fazendo com que o seu território crescesse cada vez mais, tá? E eles, assim, aumentassem ainda mais a sua riqueza. Ah, mas e o tributo, professor, era o quê? O que é que eles cobravam? O que é que eles pediam? Então, era apenas, eles exigiam, na verdade, tributos, não dinheiro, mas plumas, porque eles gostavam muito de se enfeitar com plumas, tá? Tecidos, ouro, prata, pérola e produtos agrícolas, né? Alimento. De certa forma, ia servir, né? Alimento sempre é bem-vindo, né? Então, o que acontece? Eles cultivavam também vários deuses. Eles eram o quê? Politeístas, né? Cultivavam vários deuses, eles eram politeístas, que também já falamos sobre quem é politeísta e quem é monoteísta. A gente já também conversamos sobre todo esse sistema aí do politeísta e monoteísta, tá? E aí vocês devem lembrar que
aqueles que acreditam em vários deuses são chamados de politeísta, certo? Então, diante desses deuses que eles cultuavam, tá? Eles não viviam sem esses deuses, né? Eles não viviam. Então, eles cultuavam e dependiam exclusivamente desses deuses. Para a colheita do milho dar certo, eles iam lá e cultuavam esses deuses em oferendas, né? Eles ofereciam muitas oferendas para esses deuses, tá? Para que a colheita pudesse dar certo e que a vida desses povos astecas fosse uma vida boa, uma vida tranquila para eles. Então, quem determinava tudo isso aí eram os deuses, né? Então, os principais deuses deles era chamado de a deusa do milho, por exemplo, que era uma deusa que era muito cultuada por eles, eram chamados de Xicamecoatl, era a deusa do milho. Então, nós temos também aí também o deus do sol e também o deus da guerra, que também era muito importante para eles, era chamado de Iutzlopatli. Esse era o deus do sol e também o deus da guerra. Eu estou pronunciando assim como está escrito aqui, porque realmente a pronúncia não é muito fácil, tá? Mas vocês vão ver que chega bem próximo do que a gente estuda sobre os nomes desses deuses, né? Em homenagem a esses deuses, né? Eles faziam constantemente sacrifícios humanos, tá? Eles faziam esse sacrifício humano oferecendo o sangue do humano e também o coração das vítimas para os deuses que eles estavam cultuando naquele momento, tá? Então, era assim que eles faziam esse tipo de oferendas, né? Isso para eles era assim o ápice da oferenda. Eles convidavam pessoas, quando eles iam fazer esse tipo de homenagem, de sacrifício humano, muitas pessoas estavam em volta, assistindo aquele sacrifício, e aquelas pessoas admiravam e achavam super importante, e que esse sacrifício deveria ser feito sempre, né? Eles também tinham uma coisa bem interessante com eles, que era a questão da educação. Eles gostavam muito da educação, eles achavam que a educação, a importância da educação, ela tinha que realmente acontecer. Então, o que é que eles faziam? Eles valorizavam a escola, tá? Valorizavam a escola. E todos podiam frequentar. Não era só apenas as pessoas da classe alta, mas também as pessoas da classe baixa, certo? Eles, nessas escolas, eles estudavam a religião, estudava também a história e também estudava o artesanato, que era bem interessante para eles, né? A questão do artesanato. E aí a gente vê que esses povos também tinham outras técnicas que eles também apresentavam, que era a técnica militar, né? Então, eles faziam vários treinamentos militares e cada um queria ser melhor, cada um queria se apresentar melhor dentro daquela corporação dos militares, né? Então, a importância da educação era nesse sentido aí, porque eles estudavam tanto na questão do próprio conteúdo, como religião, entendendo da religião, da história, o artesanato e várias outras técnicas também, né? Então, a escrita também, eles usavam dentro da escola, eles aprendiam a escrever, tá? E também era ensinado na própria escola. A escrita ela era composta de símbolos, tá? Complexo, muito complexo. Muitos símbolos complexos que só eles entendiam, na verdade, e muitos ainda, até hoje, não conseguiu ser decifrado, porque a simbologia era muito difícil, tá? Então,
nós podemos entender que essa civilização asteca, assim como os maias e os incas também, que nós vamos ver os incas na próxima aula, tá? Não tem como a gente ver falar sobre os incas hoje, até porque também a gente tem um momento aí que a gente vai ter que responder algumas atividades, tá? Que está na agenda, na página 313, 316. E eu gostaria também que vocês resumissem as páginas 310, 311, a 312, 314 e a 315, né? Fizesse um resumo de tudo que vocês viram na aula e que vocês também têm já no livro didático que a gente trabalha com ele, tá bom? Então, é isso aí. Logo após vocês assistirem minha aula, eu vou estar marcando um encontro com vocês para tirar dúvidas, tá? Onde a gente pode estar corrigindo as atividades e tirando dúvidas de vocês, tá bom? Vocês vão poder estar me fazendo pergunta, poder estar querendo saber mais, se aprofundar mais, e eu estou disponibilizando algum momento que eu vou botar no grupo para vocês e a gente vai estar interagindo essa aula aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês. Fiquem em casa, hein? Beijo no coração de todos.